do fundo do baú, na poeira do tempo, eu gostaria de conversar com vocês acerca da dificuldade dos mais pobres, principalmente dos mais pobres da zona rural. Como o pobre ainda sofre, mas o sofrimento dos mais pobres foram muito aliviados. Eu trago aqui para vocês a situação da pobreza, principalmente da zona rural, nos anos 70. Vejam bem, eu morava ali no Maués, Rua São Vicente de Paulo, número 86, mais ou menos nos anos 68, 1968, 1969, as dificuldades pela qual nós passamos, que éramos oriundos da zona rural. Ser muitas vezes jogado para a rua, para morar na rua, como a gente dizia. E o pessoal, o que era que esse pessoal oriundo da zona rural fazia e sabia fazer? Trabalhar no campo, cuidar do bicho, produzir alimento, sofrer e passar necessidade. De forma que, quando um de nós víamos para a cidade, as pessoas diziam a nós, como foi dito à minha família: seu Mané, dizia ao meu pai, o senhor, vou dizer uma coisa, o senhor não vá para a rua não, porque morar na rua, o senhor tem esses magotes de filho. Na época, meu pai já tinha 8 filhos, todos 8 homens. Não vá morar na rua não, porque a maioria das pessoas que saíram da zona rural para ir morar na rua, a maioria dos filhos se tornavam malandros, bandidos. Mas acontece que esse próprio homem, inclusive até o meu avô materno, ele dizia: seu Mané, não vá morar na rua não, seu Mané. Tente pedir a Deus para ficar morando aqui, por aqui, arranjar um lugar para o senhor ficar. Porque rua não é lugar para gente não. Na rua só mora preguiçoso. O pessoal da zona rural tinha esse preconceito que o pessoal da rua era preguiçoso porque trabalhava pouco, né? Que o pessoal da zona rural, ele não tem hora de se acordar, não tem hora de se levantar e nem tem hora para largar. O sol amanhece, já vai bater a enxada, vai para o campo, né? Toma um pouquinho de café, um pedaço de cuscuz com um pedaço de charque ou sardinha. Tinha um peixe que meu pai chamava com ele mané comprido. E também bacalhau, que era, a gente se alimentava também de bacalhau ou caças. Agora, esse mesmo homem que disse não vá morar na rua foi o mesmo que pediu o sítio a meu pai. Precisou do sítio, o proprietário das terras. Meu pai não tinha mal o que fazer. A gente chegou a morar um tempo numa vila, e lá meu pai trabalhava longe, numa serra, uma serra, aí você trabalhar lá em cima na serra. Lá em cima na serra, muitas vezes não há quase água, principalmente no agreste. As terras são secas. A terra fraca, não se produz quase nada. A produção, a mandioca minguava ali, não dava uma produção boa. E sou sincero com vocês, era trabalhando e sem se alimentar direito. E uma senhora, ela disse a meu pai: olha, seu Mané, essa senhora morava em Jaboatão. Ela tinha família lá nessa vila e disse: olha, seu Mané, se o senhor for morar na rua, ainda que for o caso, e não vai ser,
o senhor pedir esmola, o senhor vai viver melhor do que aqui, na situação que o senhor vive. Morrendo de trabalhar com os seus filhos da agricultura e passando necessidade. E eu via tudo isso e ficava aqui, guardando na memória. Aí por fim meu pai conseguiu um caminhão, decidiu, veio para Vitória trazer a farinha, andou ali pelo Maués. Aquele pessoal que é daquela zona, área de Apoti, aquele mundo de glória, quando ele quer casa, ele procura mais no Maués. Meu pai alugou uma casa e disse assim a mamãe: olha, eu aluguei uma casa lá, velho, aí é tanto, mas assim que a gente chega lá, a gente procura uma casinha mais barata. Aí vai procurar e vai encontrar uma casa mais barata pra gente. Meu pai juntou ali os tranfolhos, né, o saco de carvão, o saco de farinha, alugou um caminhão de frete que ele ia levar para Apoti, aquela região ali, os agricultores que trazia farinha para a cidade, banana. E meu pai pegou e falou com aquele caminhoneiro, o nome dele ainda guarda na memória, Fidelis. O nome dele era Fidelis. E ele morava ali no ABB. Você vê que tem um restaurante ali, um bar no ABB, né? E de esquina, em frente tem aquela casa bem comprida, onde tem mora um rapaz alto, bem alto, forte, mano. Esse Fidelis era o pai daqueles garotos ali, daqueles homens. E nós viemos para a cidade e meu pai procurou arranjar emprego. E ele arranjou um emprego para trabalhar numa serraria que tinha ali, perto da onde é a Compesa Geral. Tinha um homem ali que tinha uma serraria. Esse homem era muito conhecido aqui em Vitória, na parte de madeira. E meu pai foi trabalhar com ele, viu, passava por lá e meu pai com aquele tronco de madeira nas costas, com o outro levando lá para dentro para passar a serra. Mas o que eu chamo a atenção é isso. O homem que era da agricultura tentar se adaptar na cidade, né? E eu vou ser sincero com os senhores. Nós, naquela época, passava-se muitas privações. Não é normal, mas eu vou dizer. O nosso café era uma xicrinha de café desse tamanho, uma xícara de café, um pedacinho de cuscuz. Se fosse ovo, era um ovo para 2. E muito desses ovos ele era assado. Você já comeu ovo assado? É colocado o ovo ali dentro de um pano, colocar ali na brasa. Aí, porque não tinha óleo comestível, não tinha óleo para assar o ovo e nem cozinhava na água, botava. Eu comi muito ovo assado. E também, se fosse uma sardinha, na época vendia sardinha sem a cabeça. Porque dizia que a cabeça da sardinha era tirada para tirar o óleo lá que tinha lá. E todos os meus vizinhos ali, todas as pessoas que moravam ali perto da minha casa, eles passavam por dificuldades. Eu tenho um irmão que ao chegar aqui em Vitória, aí os meus irmãos, a maioria deles, uns foram vender picolé, outros foram pegar frete. E teve um que foi trabalhar depois, arranjou um trabalho na sorveteria de Mané Cristóvão, que era ali no Beco do Cornélio. Os mais antigos aqui vão se lembrar do seu Manuel Cristóvão. E a gente fazia assim, todos nós, quem trabalhava, a metade do que ganhava, se fosse em dinheiro, entregava a mamãe. Eu tinha 8 irmãos, na época eu era pequeno, 8 anos, 9 anos. Mas ali, cada um do meu irmão que ia pegar frete, eles tinham a obrigação de a metade do dinheiro que ganhasse entregar para a mamãe. E tinha outros que tinham outros compromissos. Por exemplo, Djalma, meu irmão, que já não está mais conosco, ele tinha a obrigação de trazer a farinha, a sustentar a família com farinha, né? E meu pai todo dia ganhava 10 pão na padaria. Ele passou um tempo também depois, posteriormente, sendo pãozeiro. E cada um, Dedé trazia fubá. E Heleno, meu irmão, ele trabalhava como mangaeiro. E ele fazia a pasta. Sabe o que é a pasta? Esse pessoal que trabalha com verdura sempre faz a pasta. Ele pega um pouquinho de cada verdura daquela, bota num pacote e leva para casa. Um saco, né? Até o tempo desse eu vi uns camaradas saindo com um saco aqui de um depósito de verdura aqui em Vitória.
E eu disse, olha, mas depois disse que o patrão cortou lá, porque muitos pegavam essas verduras e vendiam. Não levava para casa. Mas assim, gente, olha, eu quero referir-me aqui à pobreza, à falta de pão. Para vocês terem uma ideia, a gente aí ficava na calçada assim, conversando com os amigos, e tinha alguns companheiros, tinha um companheiro lá, que ele era filho do mangaeiro. E ele pegava, saía na rua, comendo uma banana. Aí o companheiro disse, covardia, 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 me dá um pedaço, eu quero, me dá um pedacinho, um pedacinho. Ele pegava um pedacinho, deixa eu e dava para cada um de nós um pedacinho da banana. Que esse camarada tinha banana, podia comer a banana à vontade, porque ele era filho de um mangaeiro. Dá vontade de dizer teu nome, Vidoda. Aí pronto, gente. Era uma dificuldade de pão, dificuldade muito grande. Por quê, gente? Olha, eu vou contar uma coisa a você. Naquela época, ainda vivíamos o período do governo militar. O governo militar assumiu o governo do Brasil em 64. Né? Tivemos 4 presidentes militares, não foi? Foi quando tivemos Castelo Branco, não foi? Garrastazu Médici, e tivemos Garrastazu Médici, tivemos General Geisel, João Figueiredo, foram os 4 que eram generais, né? Que assumiu o governo do Brasil. Mas naquela época era uma fome muito grande. Porque imagina, hoje eu digo a vocês agradeçam a Deus, porque hoje muitas e muitas pessoas recebem o Bolsa Família. Vocês não imaginam o quanto é importante essa ajuda do Estado, né? O quanto é importante essa ajuda do Estado para quem é muito pobre. Eu passei por uns períodos na minha vida que eu queria que tivesse essa tal de Bolsa Família. Então quem tem, quem recebe e quem mora no Brasil, agradeça a Deus. Já. Tem pessoas que moram, por exemplo, a pessoa faz parte do Mercosul. Faz parte do Mercosul. Sabe o Mercosul? Alguns países aqui da América do Sul que faz parte desse acordo, de um aglomerado de nações, aonde você pode morar na Argentina, morar no Paraguai, esses países que fazem parte do Mercosul, Bolívia, e eles podem até morar aqui. Eles são, né, por isso que as placas do carro hoje, as placas do Mercosul, quer dizer, um carro brasileiro pode andar na Argentina, a gente pode andar aqui, sem nenhum problema. E tem pessoas que moram nesses países, que quando elas estão para ganhar bebê, elas vêm para as maternidades brasileiras, porque aquela criança nasce no Brasil, consequentemente são brasileiros, né? E depois vem para cá, alugam uma casa, um quarto ali, pronto, para receber o Bolsa Família. Pessoas extremamente pobres, né? Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Naquela época não havia essa aposentadoria pelo LOAS que tem hoje. Pelo LOAS. Então, o camarada trabalhava no sítio, às vezes tinha um sítio. Quando chegava uma idade que ele dizia, mulher, eu não estou aguentando trabalhar mais não. Meus braços já não têm força mais para puxar as terras para os pés, né? Para puxar a terra para os pés e trabalhar mais não. Eu vou vender meu sítio, nós vamos vender o sítio da gente e eu vou morar na rua, eu não aguento mais trabalhar. Aí a mulher, consequentemente, dizia assim, mas marido, tu vai trabalhar e a gente vai ver de quê? Aí ali ele tinha alguma coisa, tinha um saco de farinha, alguma coisa, vendia um bicho, qualquer coisa que tinha, aí ele vinha para a cidade, aqueles que tinham as melhores condições. Chegava na cidade, ele comprava uma casa ali, fazia uma barraquinha. Dentro de casa, num quarto ali, fazia uma barraquinha para vender, né? Gênero de primeira necessidade, uma misturada, vender fubá, vender arroz, vender açúcar, vender o óleo comestível, café. Mas vou chamar aqui a atenção de vocês. Muitos desses agricultores, fazendeiros, é como aquela
Música que eu comecei a falar aqui, O Vaqueiro Abandonado. Que de vaqueiro, eu tô ficando velho, não aguento mais trabalhar. Me permita eu ficar aqui no seu sítio, na sua fazenda, cuide de mim. Aí disse, não, aqui não tem lugar para você. Você já viu muita história assim de toada de vaqueiro nesse sentido, né? Aí o vaqueiro sai da fazenda e fica chamando o nome das vacas, dos boi, os boi tudo latindo, o boi latindo, o boi mugindo, né? Ele indo embora da fazenda, expulso da fazenda porque não aguentava mais trabalhar. Aí ele era jogado para morar na cidade e depois morrer de fome. Por quê? Porque antigamente não havia esse olhar para a classe sofrida, a classe do produtor, a classe do trabalhador, que deu a vida dele todinha trabalhando. Quando ele chegava à idade avançada, não aguentava mais trabalhar, ele era expulso das fazendas, dos engenhos. Ele era expulso dos engenhos e ia para a cidade. E depois morrer de fome. Eu morando ali no Maués, Rua São Vicente de Paulo, eu ainda me lembro, como hoje, num dia só, chegou na minha porta, pedindo esmola, 8 velhinhos com um saquinho nas costas, pedindo esmola. O que mais a pessoa dava era farinha. Muito obrigado, pelo amor de Deus. Ele disse, olha, eu estou pedindo porque não tem como viver mais. Mostrava a mão, ele tinha prazer, olha, trabalhei toda a minha vida, mas não tem mais de que viver, hoje tem que viver pedindo esmola até o dia que Deus quiser. Mostrava a mão assim, toda calejada, toda cheia de calo, trabalhando na zona rural. Então, estava velho, o patrão dizia assim, ó, pode desaparecer, desocupar minhas terras, que eu não quero você aqui mais não. Você não aguenta mais trabalhar, vou botar um trabalhador para botar aqui nessa casa. Ele ia fazer o quê? Para a cidade, morrer de fome. Se não quisesse morrer de fome, ele ia pedir esmola. Depois, posteriormente, parece que foi no tempo do governo Geisel. Essa palavra Geisel é G-E-S-E-L, porque é uma palavra de origem alemã. Aí a gente lê Geisel, né? Mas é Geisel. É por uma palavra Gerdau, né? Gerdau é G-E-R. Mas G em alemão se lê como se fosse G com U, né? É Gerdau. Então, eles eram jogados para a cidade e houve um período de um governo militar que ele criou o Fundo Rural. Alguém aqui se lembra do tal do Fundo Rural? O Fundo Rural era um fundo, era uma previdência para quem morou na zona rural, trabalhou na zona rural. Aí quando ele completasse 65 anos, aí ele ia ficar recebendo esse tal de Fundo Rural, que era uma aposentadoria com meio salário mínimo para quem era da zona rural. Até eu me lembro que uma vez teve um comício aqui, Otônio Rodrigues, no comício ele disse assim, antigamente os velhos queriam ficar novo, agora os novos querem ficar velho para receber o Fundo Rural. Outro dizia Fundo Rural, né? Então, aí a situação já foi ficando melhorando para o pobre. Ó, gente, ali no Maués era tão natural a gente. Minha mãe dizia assim, ô meu filho, vá ali, vá na venda comprar uma quarta de açúcar. Sabe o que é uma quarta? É um quarto de 1 quilo, 250 gramas. Eu comprei muitas das vezes. Ele me deu uma quarta de açúcar, ele pegava, botava ali, pesava, botava naquela balança de peso, né? Aí fazia, a bolsa era de papel, né? E às vezes ela tava com um trocado, meu irmão chegava da feira, dava um trocado a ela. Ele vai comprar 100 gramas de óleo. Mas quem vai na venda hoje comprar 100 gramas de óleo? Aí eu levava o copo. Aí café, aí levava o copo. Ele pegava, botava aquele copo na balança, pesava o copo e botava mais 100 gramas de óleo. Quer dizer, hoje a maioria do litro tem 900 gramas, era 1 litro de óleo. As latas eram os vasilhames do óleo eram de lata. Aí ele pegava, aquilo era para assar um peixe, assar qualquer coisa ali. Era uma situação, você imagina, alguém lá na venda dizer assim, me dê aí 100 gramas de café. É por isso assim, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Posteriormente, quando eu tinha 13 anos de idade, havia
um dono de padaria ali na Estrada Nova. O nome dele era Alfredo Batista, de saudosa lembrança. Ele era evangélico, um grande patrão. Depois, posteriormente, ele foi morar em Feira Nova, que ele ganhou aquela padaria, era do filho dele. O filho dele morreu solteiro, o velho assumiu. E meu pai vendia pão, pegava pão lá nessa padaria e vendia pela zona rural. E ele pegou, falou com o meu pai: seu Mané, o senhor não tem um menino para fazer as entregas de pão daqui da venda, não? Aí meu pai disse assim: eu vou perguntar ao meu filho, que ele perguntava, né? Aí falou com a mamãe: olha, Maria, tem o seu Alfredo perguntou se tinha um menino para fazer as entregas de pão lá, porque esse seu Alfredo, ele estava aperreado, porque ele tinha botado já uns meninos para fazer as entregas de pão e os meninos roubavam. Roubava ele. Eu conheci sim, trabalhava em padaria, quando o velho dava as costas, os caras botavam uma tábua de pão doce lá no balaio, roubava. E roubava o dinheiro, coisa assim, era desonesto, muito desonesto. Aí a gente, numa vez ali, a gente sempre teve uma fama de sermos pobres, humildes, mas a gente não gostava de roubar. É por isso que eu vou dizer a vocês. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, comecei a trabalhar com esse homem chamado Alfredo Batista. Aí depois ele pegou, vendeu o prédio, vendeu o ponto da padaria, que a padaria era de um homem, que o prédio mesmo, mas o ponto era do seu Alfredo Batista. Ele pegou, vendeu aquele prédio a um padeiro, que foi meu patrão durante uns 3 anos. Ali, aquele pessoal do Amparo, ali no início de Mário Bezerra, conheceu esse homem de dono de padaria, que a gente chamava pelo Amaro Simão. E o nome dele era Amaro Laurentino dos Santos. A gente, menino, não esquece essas coisas, né? Aí pronto, aí ele pegou, o seu Alfredo passou, depois, um tempo depois, o seu Alfredo passou o ponto para o seu Amaro, e seu Amaro, ele disse assim, seu Alfredo disse a seu Amaro: olha, tem um menino aqui, Sebastião, ele é um menino que eu conheço os pais dele, é um menino que você pode confiar, viu? Ele não rouba. Ele não rouba. E pegou, aí ele disse: tá certo. Eu fiquei trabalhando com o seu Amaro Simão, trabalhei muito tempo. Aí depois seu Amaro Simão vendeu, trocou o ponto dele com o Zezinho da padaria. Esse Zezinho da padaria é o pai de Fernando do Vera Cruz, amigo meu que mora ali no Maués. Eu tenho uma gratidão muito grande com o Zezinho da padaria, ele muito me ajudou. De forma que eu comecei a trabalhar em padaria com 13 anos, só larguei já tinha 19 anos, quando já tinha servido o tiro de guerra. Mas, assim, qual a bondade de pobre trabalhar em padaria? Porque naquela época, para meninos assim, meninos humildes, meninos pobres, o emprego que tinha, ou trabalhar em oficina, ou trabalhar em padaria, ser ajudante de oficina. Naquela época não era proibido criança trabalhar, não, sabe? Aí pronto, aí tinha um menino lá no Maué também, um cidadão que mora no Maué, muito conhecido, Joca. Aí ele começou a trabalhar na oficina. Aí a mãe dele, Dona Maria, disse à mamãe: olha, Dona Maria, o Joca trabalha nessas oficinas, o dinheiro que ele ganha é tão pouco que não dá nem para lá comprar sabão e água sanitária para lavar a roupa dele. Para aprender a profissão. Tem que ter profissão, né? Eu mesmo trabalhei em padaria assim, por necessidade, mas eu nunca tive vontade de passar minha vida trabalhando dentro de padaria, não. O cara se mela demais, gente. Agora, tem uma vantagem muito grande para quem trabalha em padaria, é criança, por exemplo, que em padaria tem que comer. O cara não tem que comer em casa. Aí na padaria você pode comer, assim, pão doce, comer. A vida tem... Vou dizer. Tareco, né? Bolacha canela, bolacha doce, bolacha seca, né? 7 capas, tudo fazia lá. Aí eu achava bom porque ela se quebra muito. Quando vai tirar do forno, muitas se quebram. Aí aquela que se quebra, os bolos que se quebrava na forma, fazia-se muito aqueles bolos pequenos, né? Aqueles bolos pequenos. Aí se quebrava muito na hora de tirar. Aí eu achava era bom porque os quebrados a gente podia comer. E eu mesmo menino, todo dia tinha direito a levar 10 pães para casa. Quer dizer, havia essas grandes vantagens, né? Para o cara que era pobre, trabalhar em padaria era um... E depois, com o tempo, eu fiquei até com o sonho de comprar uma padaria, de trabalhar em padaria. Eu comecei a vender prestação de aí, depois de homem, né? Comecei a vender prestação eu já vou trabalhar em prestação, vou fazer 10 casas para mim. Vou fazer 10 casas e vou comprar uma padaria e depois pronto, vou ver se... E eu cheguei a comprar uma padaria, viu? Eu fui trabalhar em prestação, comprei padaria. Eu cheguei a comprar 4 casas, com 25 anos eu tinha 4 casas.
E depois eu comprei um pé de padaria. Vocês duvidam? Lá na rua aí, em Redenção, em Vitória, Santo Antônio, Pernambuco, Rua 29, tem um prédio lá que é um pé de padaria, aquele prédio de Sebastião de Souza. Que ele trabalhou muito, era o sonho de Deus me realizar. Depois que eu comprei, eu quero não trabalhar em padaria. Dono de padaria chega lá na padaria de 4 horas da madrugada, entendeu? Sai da padaria do pé de... É um sacerdote de 8 horas da noite, né? Mas assim, gente, voltando, repara, viu? Eu vou te contar uma coisa aqui pra tu agora. Eu morava no Maués, começava a entregar pão de 4 horas da madrugada. Você imagina um menino de 13 anos de idade. Eu saía com meu pai pra padaria de 3h30, eu saía de casa. Não tinha relógio, meu pai olhava olhava, abria a porta assim, olhava assim, disse, a nuvem já tá saindo. Te arruma, Sebastião, que a gente vai embora. A gente vai trabalhar. Aí ele já ia lá pra porta, aí meu pai fazia aquelas preces dele na porta, e eu tava lá lavando o rosto, para ir pra padaria. Começava a trabalhar, dava 4 horas da madrugada, eu começava a entregar pão, com medo de mal-assombro, porque naquela época a turma falava muito de mal-assombro. Eu fazia umas entregas de uns pães, depois ali no Jardim São Pedro, né, onde tem aquele ferro velho ali não tinha tirado aquela barreira, ali era um sítio, era feito uma chácara, uma pessoa humilde, eu passava por dentro. Se uma palha da bananeira se mexesse, eu pensava que era um mal-assombro, ficava me arrepiando, com medo. E quer ver medo é quando um lugar perto assim, morria a pessoa. Eu queria passar de noite com madrugada com medo daquele lugar, né? Mas eu conto aqui pra vocês. Repara, eu saí de 4 horas da madrugada até 5 horas da manhã, 5h30. Eu tinha a obrigação de entregar pão com um balaio na cabeça em 13 vendas. Que eram muitas vendas. Hoje quase não existe venda, né? Existe mercadinho, supermercado, né? Mas ali, tinha que entregar o pão cedo, porque o pessoal logo ia para o trabalho e de 5 e poucas ia para comprar o pão lá na venda. Aí tem que entregar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu peço às pessoas que eu vou dizer o nome dos donos de venda, que não se arrete comigo não, porque para mim eram todos meus amigos. Eles eram todos meus amigos, né? Olha, tem um cidadão que tinha uma venda ali no alto Jardim São Pedro, esse é Antônio. O nome dele, eu chamava com ele Antônio da Pista. E esse homem, ele ainda, ali onde estão fazendo aquela reforma no mercado de carne, do lado esquerdo, assim embaixo, você vai ver um homem chamado Irmão Antônio, né? Ainda hoje eu chamo com ele de seu Antônio da Pista, porque ele entregava pão na barraca dele de 4 horas da madrugada. Imagina a luta pela sobrevivência, viu? Para não roubar, e nunca tive esse costume. Mas eu pegava e entregava pão lá, aí voltava para a padaria, pegava um balaio de pão, com várias, contava, né? Tanto 30 pão francês para um, tanto doce, tanto francês para um. Eu ia, botava tudo no balaio e saía entregando nas vendas. Aí eu entregava pão ali no Maué, repara, viu? Olha, eu entregava pão ali num cidadão chamado Minevino, que ficava ali ao lado de onde ficou aquela barraca que era a venda de Arthur. Minevino, eu subia. Seu Minevino tocava harmônica, né? Era um ótimo músico, a filha dele também tocava. Entregava pão na barraca de Mané Porqueiro, que era aí hoje onde é o armazém de Otacílio, num dos quartos que era de Martiliano. Quem era do Maué conheceu o seu Martiliano, antigo, né? Aí eu pegava e entregava pão. Severino Félix, ali onde depois tornou-se mercadinho de Zé Milton, na venda de Severino Félix. Aí eu saí, ali de esquina, ali após o galpão da feira, tem uma casa de esquina, ali morava um ferreiro. Ele era consertava espingarda, essas coisas, ele tinha uma venda também, entregava pão lá. Prosseguia, chegava lá ali que ela chama-se Rua Torta, né? Quem vai direto em frente ali na Feira do Maué, vai em frente direto, entregar Rua Torta. Aí entregava quem é Dona Amélia. Dona Amélia era muito conhecida, que era mãe de Bezinho, né? Era daquele pessoal de João Alves, era daquela família. E eu gostava muito daquela mulher, porque eu mesmo sendo humilde, ela confiava em mim, né? Eu chegava lá, ela abria a porta assim, entra, Sebastião, eu pegava, botava o pão lá, botava lá dentro do balcão, os pães, e ela dizia, pode pegar o dinheiro. Eu abria a gaveta, contava quanto era a conta do pão, eu pegava e levava, pegava o dinheiro. E ela dizia assim, eu já fiz, você pode pegar, eu pegava o dinheiro lá, eu mesmo contava o dinheiro e botava no bolso e deixava o pão, né? Eu tenho essa lembrança muito boa por Dona Amélia, ela usava assim uns óculos, né? Então, eu tenho essa lembrança muito boa por ela, porque ela confiava em mim, né? Mas também ela dizia assim, já fiz teste, bota dinheiro, é contado que foi, ele só tira o que é do pão, né? Depois prosseguia, entregava o pão na vida de Zé Fié. Zé Fié ali perto da Rua da Lama, né? Ele é o pai de Zé Luiz, que estava na prefeitura, está aposentado pela prefeitura. Aí eu pegava e retornava para a padaria para reabastecer o balaio. Aí eu tinha a obrigação de levar pão lá para Campina.
E ali por aquela estrada onde era a rua do Vila do Instituto, passava aquela ponta de Campina e ia lá para Campina. Aí lá eu entregava quem? Pão a Pedro Cacheado, a João Calixto, que é pai de Genaro. Entregava o pão a Seu Batu, era um homem que tinha um problema numa perna. Seu Batu, depois entregava pão na barraca de Valdemar, que era goleiro, um goleiro muito bom, deixou a fama no Maués. E entregava pão na barraca de Zé Pretinho. E lá embaixo entregava na pão de Zé Cacheado, Zé Cacheado, que é o pai do professor Gilberto. Então você imagina, um garoto com 13 anos, aí quando 13 anos com a obrigação dessa, quando eu retornava já via passando pela venda para pegar o dinheiro ou pegar o vale que ele assinava para pagar no final da semana. Então era uma situação de sobrevivência, né? Então as dificuldades eram muito grandes. O tempo desse eu estava conversando com um rapaz que ele mora lá no Maués, e a mãe dele era assim quando era jovem, ainda é, viu? Muito bonita. E Deus sabe, depois eu enviuvei, depois de muito tempo eu enviuvei, claro. E sabe o que ele disse a mim? Ele disse lá, olha, minha mãe dizia que na minha concepção ele era tido como rico, porque o pai dessa mulher, que é a mãe desse garoto, ele tinha uma venda e vendia porco. E só tinha dois que eu considero mais ou menos, era João Redondo e Mané Porqueiro, porque negociava. Pelo menos tinha que comer em casa, né? Aí ele disse assim a mim, minha mãe dizia que na casa dela era uma sardinha para dois. Isso era muito normal nos anos 70, uma sardinha para dois, uma sardinha para três, não é? Aí ele até disse assim a mim, ô Sebastião, vou fazer uma pergunta a tu, por que tu não te casou com a minha mãe? É muito difícil o cara dizer isso. Eu disse, tua mãe, quando pra mim ela era rica, e tua mãe era tão bonita que eu tinha até vergonha de chegar perto dela e falar namoro, porque ela era bonita demais. Um coitado desse, um lascado desse feio, namorar ela, entendeu? Eu até fiquei grato a esse rapaz por essa consideração de um cara chegar perto de alguém e dizer assim, por que tu não casou com a minha mãe? Porque ele vê o relacionamento, o tratamento meu para com os meus filhos, né? Meus filhos são meus amigos, né? Mas assim, gente, meus irmãos pegavam frete, e eu vou até contar um sonho de um irmão meu. Eu tenho um irmão que ele ainda mora em Salvador, ele mora em Salvador, Zequinha. E ele disse assim, olha, pai Bastião, quando eu era menino que eu comecei a pegar frete, o meu sonho era comprar um galeto. E comer sozinho, escondido. Aí ele disse que pegou um dia, o frete deu melhor, ele pegou, comprou um galeto e foi para dentro do mato comer sozinho para ninguém pedir um pedaço. Ele comeu, depois de vomitou tudo. Sonho de pobre, né? E Dedé, meu irmão, ele já dormiu no Senhor, e ele dizia a mim que o sonho dele era de comer sozinho 250 gramas de salame. Eu não sei porque não fabricam mais salame, mas quando eu era menino não tinha mortadela nem salsicha, tinha salame. O salame era um pouco mais fino, comprido assim, mas ele era temperado com carne de porco, pimenta, não sei por que parar de fabricar. Aí ele pegou, comprou também, morando ali no Maués. Aí foi para a linha ali perto do campo, onde era o campo do Veracruz, o campo do Vulcão, né? Tem aquela linha passagem perto do túnel, ele foi lá comer escondido sozinho, não deixa a gente que tinha comprado, foi comer sozinho lá. Ele que realizou o sonho dele, comeu um pedaço de mortadela sozinho. E depois vomitou também. E o meu sonho era comer uma banana sozinho. Porque ele gostava demais, banana, né? Então, gente, olha, você vai olhar uma coisa. Observa as fotos dos anos 70. Todo mundo era magro. Porque não havia também, né? Essas químicas que tem hoje, os alimentos tudo cheio de química e o pessoal fica tudo gordo. Era tudo magro. Agora magro porque se alimenta... a alimentação era precária, né? Era alimentação natural. Tudo que a gente fazia era fazendo força, não é? A mulher, por exemplo, minha mãe, era passar a noite todinha carregando água do chafariz, aonde é hoje aquela barbearia de Zacarias. Ali era o chafariz, e quem tomava conta, pago pela prefeitura, era Seu Carneiro. Então o Seu Carneiro ficava do lado de dentro assim, e ficava com as torneiras assim, 4 torneiras lá de fora, onde tinha uma concreta assim, o pessoal botava a lata e ele abria a torneira por dentro. E mãe passava a noite todinha carregando água. Mesmo assim, era aquela dificuldade por água. Aí quando ela ia lavar roupa, ela chamava a gente e ia lavar roupa lá em Natuba. Você imagina a gente morando no Maués e sair lá para Natuba com a lata na cabeça, eu com a trouxa na cabeça,
lavar roupa lá no Rio de Natuba, onde o pessoal, aquela água, o pessoal aproveita para aguar a verdura. Que comida a gente levava? E tinha comida em carro para levar? Tinha. Aí sabe o que é que ela levava? Farinha e levava também sal, um pouco de sal. Quando chega lá, falava com os agricultores para tirar um pouquinho de, pegar uns pés de coentro ali, cebola, e fazia psica. Sabe o que é psica? É um alimento que é feito ali na farinha de mandioca, com sal e com verdura. E comia ali e bebia água no rio, feito boi. Então, todo o serviço, né? Não tinha ventilador, a água ia buscar no chafariz, a comida era escassa, só andavam de pés. Por exemplo, eu comecei a estudar, sempre eu andava de pé para a escola, 10 anos, até os 17 anos. Eu saía do Maués para o Antônio Dias Cardoso, eu morava ali perto da Igreja Católica. Do Maués até o Dias Cardoso, eu ia de pés e voltava de pés. Que não tinha esse negócio, essa boquinha que tem hoje de transporte escolar. Não havia esse negócio de farda, não havia material didático, não havia caderno dado pelo governo, não havia merenda. Não havia merenda, comia em casa quando chegasse, né? Então você veja como as pessoas, os jovens de hoje, né? Que tem tudo quanto é de conforto, comida boa. Pobre, mesmo pobre hoje, você chega na geladeira, você escolhe o que vai, né? E às vezes não agradece a mãe, né? Não agradece o pai pela comida que tem, né? Agora, concernente essa parte que eu falei aqui, das pessoas ser expulsas da zona rural, isso é uma coisa que devia ser revista pelo governo, sabe? A pessoa toda a vida ali no campo, ali, cuidando da plantação, das coisas, depois ser jogado na rua. Eles ficam como um peixe fora da lagoa, né? Fora da água. E vai sofrer, né? Ainda bem que hoje pelo menos tem esses direitos, né, de aposentadoria, de loas, as coisas, né? Pelo menos dá pro cara comer, né? Mas tira a pessoa do chão, de onde o cara tem a cultura, né? Da vida. Então, gente, eu tinha amigo lá que dizia assim: "Pô, Sebastião, na tua casa tem batatas?" Tem. Dá batata pra mim? João Buru, ele pedia batata. Meu pai ia pra zona rural, pro sítio. Eu falava também que o meu pai trabalhava de pãozeiro. Ele trazia macaxeira, trazia batata, aí ele pegava e pedia um amigo, dava a ele. Aí ele pegava no fogo dele, assava a batata. Você já comeu batata assada? Não tem outra coisa, era só a batata mesmo. Assava a batata ali, botava na brasa. Quando a batata estava assada, ele pegava aquela batata, tirava, com os friados de cascar e comia ali. Aquilo era um paladar, entendeu? Era uma comida, né? Deliciosa. Então essa era a vida da gente de sofrimento, né? Cuidar. Nas horas vagas minha mãe ainda mandava eu levar os patos para a lagoa para dar passo para pescar lá e pescando, né? Então, hoje a gente deve muito agradecer a Deus, né? Pela situação, graças a Deus que melhorou, né? Hoje você chega a 65 anos, se você não tiver, não for assim, na expressão jurídica miserável, você pode dar entrada lá e se aposenta, e primeiro não vai estar passando fome. Depois de ver o cara trabalhar a vida todinha, chegar à idade de velho, passar fome, pedir esmola, né? Hoje você não vê ninguém na rua pedindo esmola mais. Você se vê alguns noiados, pessoas não tem problema, com dependência química, e pede mais para droga, mas por necessidade mesmo, não tem não. Você vê as mulheres, as crianças, era muitas, eu vou falar isso depois, sabe? As crianças que eram tidas como maloqueiro, dormia na marquise, na rua, criança de 10 anos, 12 anos, menino, tudo dormia na rua, abandonado, passando de comida em casa, e ia pedir nas feiras e ficava por lá mesmo, pelos bancos de feira, morrendo de fome, entendeu? A situação melhorou muito, então a gente deve agradecer muito por nós vivemos numa pátria livre, numa pátria feliz, né, onde as autoridades, Deus tem botado o homem, né, das autoridades que tem amor, realmente tem amor pelos mais pobres, amor pelos mais humildes, né? E de vez em quando traz um benefício aí para melhorar, né? Tem o Bolsa Família, se tiver criança de menos de 5 anos, cada um recebe R$150 a mais. Isso já pelo menos dá para comprar o piranga, comprar comida para se alimentar. As outras coisas vai fazendo, vai se realizando, né? Então, gente, só para vocês, até mais, se Deus nos permitir. Amém.